Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, com vontade de estudar e com vontade de aprender, porque comigo, ó, tá tudo bem. Então, hoje a nossa aula tá muito legal, hoje nós iremos estudar matemática. Hoje nós vamos dar continuidade, ou seja, vamos continuar aprendendo sobre sistema de numeração decimal. Vocês lembram, não lembram que nós já demos na aula anterior? Nós vimos o que? Unidade, dezena e centena. Hoje nós vamos até a unidade de milhar, tá? Então, quando nós falamos de sistema de numeração, vocês lembram de quê? De base 10, né? O número 10. Mas antes de nós continuarmos na nossa aula, eu vou fazer uma breve revisão, tá? Para você entender melhor. Então, o que é sistema de numeração? Vocês lembram que eu falei? Sistema de numeração é o quê? É de base 10, eles são formados por 10 algarismos. E quem é que lembra desse algarismo? Desses algarismos? Vocês lembram? Então, vamos relembrar agora. Ó, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 10 algarismos, do 0 ao 9. E vocês sabiam, né, que com esses 10 algarismos, nós podemos formar qualquer outro número. Mas isso vai depender de como nós os organizar, tá? Ou então, dependendo da posição deles, eles também mudam de valor, tá? E eles são classificados em ordem e classe, tá bom? E vocês lembram, para vocês entenderem melhor, vocês lembram do material dourado que eu trouxe para vocês naquele dia? Pois bem, vou mostrar novamente para vocês, tá? Então, observem bem aí na telinha que eu vou explicar bem direitinho para vocês. Preste bem atenção. Olha só, primeiro nós temos o quê? O cubinho, tá? Esse cubinho, ele representa unidade. Então, aí eu tenho um cubinho, então ele representa uma unidade, tá certo? Segundo, eu tenho a barra, tá? A barrinha. A barrinha, ela representa dezena. Então, se eu tenho uma barra, eu tenho uma dezena ou 10 unidades, tá? Próximo é a placa. A placa, ela representa a centena. Se eu tenho uma placa, eu tenho uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades, tá? Por último, eu tenho o cubo. Vocês ainda não viram, na aula passada eu dei, foi até centena. Agora nós temos o cubo, representando o quê? Unidade de milhar. Então, eu tenho o cubo, e esse cubo está representando 1 milhar, ou 10 centenas, ou 100 dezena ou 1000 unidades, tá certo? Então, eu tenho o quê? Um cubinho, a barra, a placa e o cubo, tá certo? Então, para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar agora para vocês o quadro de valor e lugar, tá? E vocês vão ver a posição que estão os números. Observem aí na telinha, tá bom, meus amores? Olha só, observem bem esse quadro de valor, tá certo? E lugar. Aqui nós temos que classe, a primeira classe, tá? E a segunda classe. Na primeira classe, eu tenho a primeira ordem, que é unidade. Esse U está representando unidade na primeira ordem. O D está representando a segunda ordem, tá? Que é dezena. Na terceira ordem, o C está representando centena, tá? Já ali no U, na segunda classe, a letra U está representando unidade de milhar, tá bom? Que é a quarta ordem. Então, nós temos primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem, tá? Agora, observem bem esses números, tá? O número 2 tá lá na letrinha U, que é a primeira ordem. Então, nós temos o quê? Lá é unidade.
Então, o 2 está representando o quê? 2 unidades, tá certo? Já o número 5, ele está ocupando a casa da dezena, tá? Que é a segunda ordem. Então, nós temos o quê? 5 dezenas. O número 3 está ocupando a casa da centena, que é a terceira ordem. Então, aí nós temos o quê? 3 centenas. Agora, observem aí o número 1. O número 1 está lá na segunda classe, na quarta ordem, que é a letra U. Esse U está representando o quê? 1 milhar, tá? Lá na casa da unidade de milhar. Então, ele está representando 1 milhar. Então, nós temos qual é o número aí formado? 1352. 2 unidades, 5 dezenas, 3 centenas e 1 unidade de milhar, que é 1.000, tá certo? Então, esse daí é um quadro de valor e lugar, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando nós, dependendo de como organizar os números, tá? Mudar os números, eles também mudam de valor? Pois muito bem, eu espero que vocês não esqueçam desse exemplo, viu? Então, meus amores, vocês observaram, né? Lá no quadro de valor e lugar, a ordem, a classe. Então, a letra U representa o quê? Unidade, não é mesmo? Isso na primeira classe, tá certo? Na primeira classe e na primeira ordem, o U representa a unidade. Já na segunda ordem, o D representa o quê? Dezena. E na terceira ordem, o C representa o quê? Centena. Já lá na segunda classe, nós temos a letra U, que representa o quê? Unidade de milhar, que é na quarta ordem, tá bom? Mas, lembra que eu falei sobre o material dourado? Tá? Que representa o sistema de numeração decimal. Nós temos outro objeto aqui que eu vou mostrar para vocês, que também representa o sistema de numeração decimal, tá bom? E eu vou mostrar agora para vocês. Então, meus amores, como eu falei para vocês, esse daqui é um ábaco, tá? Esse ábaco também representa o sistema de numeração decimal. Então, aqui nós temos as artes, né? Do ábaco, e esse aqui são argolas. Essas argolas aqui representam os ordens dos números, tá? E esses aqui, ó, observem que aqui eu tenho ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Como eu falei para vocês, que nós vamos trabalhar hoje até a unidade de milhar, tá certo? Então, cada argola que eu colocar aqui está representando a ordem dos números, tá certo? Se eu colocar uma argola aqui, olha só, tá? Então, está representando o quê? Uma unidade. Se eu colocar uma argola aqui, tá? Nós temos o quê? Dezena, tem a letra D aqui, né? Dezena. Então, dezena, nós temos o quê? Uma dezena. Se eu colocar 2 argolas, eu tenho 2 dezenas, tá? Aqui eu tenho centena. Se eu colocar uma argola, 2 argolas, 3 argolas, tá? Então, eu tenho uma centena, 2 centenas e 3 centenas, tá? Já a unidade de milhar, eu vou colocar uma argola, tá? Então, aqui eu tenho uma unidade de milhar, que seria o quê? 1321, tá? Observem aí, ó, 1321. Então, observe bem aqui que nós temos que unidade, dezena, centena, tá? E unidade de milhar. Como eu falei para vocês, tá? As argolas estão representando o quê? A ordem dos números. Quantas argolas eu colocar vai representar a ordem dos números, tá bom? Agora eu vou tirar novamente aqui e vou formar outros números para vocês. Deixa eu ver se vocês vão acertar aí. Então, vou colocar aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5. 5 argolas. Nós estamos do quê? Nós estamos na casa de quê? Da unidade. Então, se eu tenho 5 argolas, eu tenho quantas unidades? 5 unidades, tá certo? Agora, nós vamos aqui na casa da dezena. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3 argolas. Então, essas 3 argolas estão representando o quê? 3 dezenas, tá? Porque está aqui, ó, na segunda ordem. Aqui, ó, unidade na primeira ordem, dezena na segunda ordem. Então, eu tenho 3 argolas representando o quê? 3 dezenas, tá? Ou seja, o número 30. Aqui é centena, tá? E essa haste aqui, ó, artes é centena. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu coloquei 6 argolas aqui, ó, observe que nós estamos aqui na casa das centenas. Então, eu tenho 6 argolas, são o quê? 6 centenas, que daria o quê? 600, né? Então, 6 centenas. Agora, nós vamos para a unidade de milhar, tá? Então, aqui nós estamos o quê? Quarta ordem. A centena é terceira ordem e a unidade de milhar é a quarta ordem. Vamos colocar. 1, 2, 3, 4. Então, eu coloquei 4 argolas. Essas 4 argolas aqui tá na casa o quê? De milhar. Então, eu tenho quanto aqui? 4 unidades de milhar, que seria o mesmo que 4.000, tá certo? Então, qual número eu formei aqui nesse ábaco? Qual é o número que está representando? Olha, 4.635, tá? 4.635. Aqui, 5 na unidade, tá? 3 em dezena, 6 em centena e 4 em unidade de milhar, tá bom? Vamos fazer só mais um para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos lá. Então, observem bem aqui para esse ábaco. Aqui eu tenho, olha, 2 argolas, olha só, 2 argolas. Então, tá na casa o quê? Da unidade. Eu tenho 2 unidades. Aqui, em dezena, eu não tenho nada, tá certo? É 0, então não tem nada. Aqui em centena eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4. 4 argolas, então eu tenho o quê? 4 centena, que seria o quê? 400. Aqui em unidade de milhar eu tenho, ó, 1, 2, 3. Então, 3 unidades de milhar, que seria o quê? 3.000. Então, como ficaria aqui esse número? Qual o número está representado aqui no ábaco? Vamos lá, ó. 3.402, tá? 3.402, porque aqui, olha, observem que aqui na casa da dezena, né, na segunda ordem, não tem nada, é 0. Então, o número que eu formei neste ábaco foi 3.402, tá bom, meus amores? Então, crianças, o que vocês acharam dessa aula? Não foi muito legal, interessante? Vocês o que? Conheceram o material dourado, que representa o sistema de numeração decimal. Conheceram agora o ábaco também, que representa esse sistema de numeração decimal. Conhecer o que? A ordem, a classe, tá? E eu quero fazer um pedido muito especial, que vocês deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações, tá bom? Então, até a próxima aula e um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!